hoje nós vamos mergulhar num assunto que é de interesse máximo para muitas pessoas que começam a aprender Libras, que é interpretar música. Você já se imaginou num show, ou mesmo gravando um vídeo para a internet, fazendo em Libras a sua música favorita? É um sonho lindo, não é? E é totalmente possível. Mas existe um caminho certo para fazer isso. Mas também existe um caminho muito, mas muito errado, que a maioria das pessoas, com a melhor das intenções, faz. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Então, vem comigo. O meu nome é Gustavo Paes, sou professor, tradutor e intérprete de Libras há 22 anos. E nesse canal você aprende tudo sobre a Libras de uma maneira bem especial. Você aprende a pensar como um surdo pensa. E você também se liberta do português sinalizado. Fazendo isso, você tanto fala, traduz e interpreta com segurança e naturalidade. Então já se inscreve no canal. Toca no joinha, ativa as notificações, aí você não perde todas as aulas especiais que a gente traz toda semana. Isso de música, eu lembro quando eu comecei a aprender Libras, eu queria fazer a minha música favorita em Libras. O que eu fiz? Eu peguei ali a letra da música, cada palavrinha, e fui vendo os sinais. Eu tinha um livro com os sinais ali, eu ia passando, tinha verbos, adjetivos, pronomes, e aí eu ia sinalizando aquilo. Mas qual o resultado? Um desastre, o famoso português sinalizado. Era uma junção de nada com coisa nenhuma. Parecia um robô falando outra língua. Mas eu vou te ensinar exatamente por que isso não funciona. E qual o passo a passo completo para você interpretar uma música que conecta, que emociona e principalmente que respeita a comunidade surda. Vamos começar desvendando o erro número 1 das pessoas que aprendem Libras com música, o famoso português sinalizado. E o que é isso, professor? É aquilo que eu fazia, pegava a letra da música, um sinal para cada palavra, e isso não dá certo, porque a Libras não é uma versão sinalizada da língua portuguesa. Anota esse ponto que é muito importante. A Libras tem a sua própria gramática, tem o seu próprio jeito de expressar as ideias. E sobre esse assunto português sinalizado, eu tenho um vídeo em que eu explico em detalhes e dou muitos exemplos. E eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas eu vou dar aqui um exemplo simples de o que é esse português sinalizado. Eu vou pegar o trecho de uma música que é aquela que diz assim, ó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Se eu fosse fazer essa música seguindo a mesma estrutura do português, eu faria algo mais ou menos assim. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas se eu fizer assim, não dá certo, não é assim que o surdo sinaliza. Desse jeito que eu fiz aqui, nessa sequência de sinais, não tem poesia para a pessoa surda. Ela vê e fica sem graça. A gente fica forçando a Libras a se encaixar na mesma estrutura da língua portuguesa. E português é uma língua oral auditiva e Libras é uma língua visual espacial. Modalidades diferentes. Jeitos diferentes de se expressar. E eu vou trazer uma possibilidade aqui dessa música, como poderia ser feito em Libras. Uma possibilidade, ou seja, podem existir outras versões que também estejam certas. Mas olha essa. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu fiz o sinal de amanhã, olhei para ele e disse... Isso aqui, esse sinal é de vida, viver, presença ou de alguma coisa que existe. Ou seja, amanhã vai existir? Ou estaremos vivos amanhã, que é uma ideia muito similar? Ou não vai ter amanhã, não vai ter a nossa vida, não estaremos vivos amanhã? Senão, o amanhã sumiu. Então, hoje... amar, e aí eu faço esse sinal para indicar um vínculo com a pessoa que eu estou amando,
que no caso não é só uma, são várias. É por isso que eu faço esse movimento nesse entorno. Aí sim é uma possibilidade de tradução baseado na forma como o surdo pensa. Agora que a gente já começou a entender o que não deve ser feito, vamos então falar dos próximos passos. E eu gosto de pensar neles como se eles fossem uma escada em que a gente pisa num degrau de cada vez. O primeiro degrau é a fluência, ou seja, não tem atalho. Você não pode querer brincar com poesia em Libras sem antes dominar a fluência, dominar a cultura das pessoas surdas. Então, não despreze esse primeiro passo. O que é a fluência, professor Gustavo? A fluência, ela se inicia quando você começa a se comunicar com a pessoa surda. Claro que a sua fluência sempre vai melhorando, nunca para, mas ela inicia quando você consegue se comunicar. Segundo degrau, você precisa aprender tradução, os procedimentos dessa atividade. Sim, traduzir exige um passo a passo. Por exemplo, você precisa estudar bastante um texto que você recebe antes de pensar na melhor tradução para ele. Aí você analisa, você delibera, você decide o melhor sinal ou a melhor palavra para passar as ideias daquele texto, seja um texto em português ou um texto em Libras. Sim, o segundo passo é você dominar a tradução. Terceiro passo, você precisa aprender e treinar interpretação. Diferente da tradução, a interpretação é quando você transforma de português para Libras ou de Libras para português ao vivo. São aquelas cenas que a gente mais vê, por exemplo, na televisão, quando tem uma pessoa falando e outra pessoa fazendo a interpretação ali em tempo real. Esse é o próximo passo que você precisa fazer antes de pensar em música. Agora sim, vamos para o quarto degrau. Agora você vai pensar em tradução de música. Você aprendeu antes, olha só que interessante. É uma sequência didática, que a tradução envolve um processo. Você vai aprender a fazer esse processo na música. E esse processo envolve você pensar, essa música tem metáfora? Tem gírias? Quais são os sentimentos que essa música carrega? É isso que você vai precisar passar com a sua sinalização. Você vai pesquisar e encontrar os melhores sinais que transmitem não as palavras daquela letra, mas as ideias daquela música, o pleno significado delas. A música tem poesia e agora o que eu vou fazer? Você vai fazer uma poesia também em Libras. Tem rima música? Você pode também ter rima em Libras. E uma das formas é quando você usa configurações de mão semelhantes. Existem outras formas também. É um trabalho minucioso em que você pega a música e entende todo o impacto que ela quer causar e faz com que a pessoa surda também sinta aquelas mesmas emoções. Então, não é só passar a mensagem da letra, vai muito e muito além disso. Mas tudo isso você faz na tradução de música, porque o próximo passo é a interpretação de música, ou seja, é o quinto, quando você já passou pelos outros quatro. Aí você consegue também fazer interpretação com as suas estratégias, as suas técnicas, mas quando você fizer isso, como você passou por esses quatro passos, você está preparado para ter uma performance boa ao fazer uma interpretação, que é realizar o seu sonho de fazer a sua música em Libras. Mas eu quero reforçar, é uma sequência didática. Você não pode pular etapas. Imagina uma criança que quer ir para o ensino médio sem passar primeiro pelo ensino fundamental. Não tem como, não pode, não dá. Ela não vai ter um bom desempenho. É assim com você. Se você quiser aprender Libras direto, de começo com música, você vai se sentir frustrado. Depois não fala que eu não te avisei. Coloca aqui nos comentários. Você está aprendendo Libras começando pela música? Coloca aqui que eu quero saber. Ok, professor Gustavo, falamos desse passo a passo, já anotei, já gravei. Mas eu tenho uma pergunta.
Como que o surdo sente a emoção da música, sendo que ele não ouve a melodia? Essa é uma pergunta interessante. Olha só, tem várias formas. Muitos surdos sentem a vibração da música ali do ambiente. Muitas vezes é possível eles sentirem essa vibração. E é uma forma deles sentirem aquela frequência, aquilo que está acontecendo ali. Outra forma é por meio das expressões faciais e corporais que a pessoa que está fazendo aquela tradução ou interpretação imprime ao mesmo tempo em que ela sinaliza. O surdo vê e sente aquela emoção. E quando nós falamos de ritmo musical, algumas músicas são mais rápidas, outras músicas são com um ritmo mais calmo. Tudo isso influencia em como a pessoa sinaliza, ou de um modo mais rápido, ou de um modo mais devagar, mais alongado, mais aberto. São formas da pessoa surda também pegar essa emoção, o sentimento da música. Se você pensa, mas é muitos passos que eu preciso dar. Não é uma corrida de 100 metros fazer música em Libras. É uma maratona em que você precisa sim passar por esses passos. Fazer tradução para a Libras ou uma interpretação de música não é um truque que você pega. Não é algo simples, não é algo raso de só saber sinais das palavras. E tem um outro ponto muito importante. Quando você for fazer uma música em Libras, as suas mãos, o seu corpo, toda a sua performance deve ser pensada para a pessoa surda. Não é algo que tem que ficar bonitinho para a pessoa ouvinte. Não. A Libras é feita para a pessoa surda. Coloque-se no lugar dela. E eu vou dar uma sugestão aqui. Vai na internet, pega uma música em Libras, tira o som e veja se você sente alguma emoção. É a mesma coisa que a pessoa surda sente muitas vezes quando ela vê uma música sendo feita de um jeito que não levou em conta tudo isso que nós falamos para vocês. Eu vou deixar para vocês aqui nesse vídeo uma playlist sobre tradução, porque eu sei que vocês talvez estejam se perguntando como é que é isso, professor Gustavo, de tradução de Libras. Toda quinta-feira eu faço uma aula de tradução, então vai nessa playlist, já assiste e não perde na quinta-feira também, quando a gente traz uma super aula de tradução e aprofundamos em pontos específicos. Um grande abraço para você e não perde a próxima aula.